Olá, meus irmãos. Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai ver sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que está no capítulo 16, versículos 1 ao 8. Lá está escrito assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Meus irmãos, então aqui a gente tem esse relato glorioso, neste dia glorioso, onde o nosso Senhor Jesus Cristo não está mais no túmulo. O seu corpo não está lá, porque ele ressuscitou, ele vive. Nós não devemos procurar entre os mortos aquele que vive. E buscando um pouco as palavras de Paulo novamente, quando eu falei sobre a morte de Jesus Cristo, como Paulo falava que não pregava nada, em hipérbole, que não pregava nada, a não ser a Cristo, a esse crucificado, a mensagem da cruz. Ele fala também sobre a ressurreição. E Paulo certamente pregava todo o ensino de Jesus Cristo, todo o ensino de Deus, tudo que foi deixado como sua palavra. E sobre a ressurreição ele fala sobre a importância deste ato, a extrema importância deste fato aqui que aconteceu, que é a ressurreição de Cristo. Quando ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele fala sobre os que não criam na ressurreição dos mortos. Ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, sem ressurreição não há cristianismo, não há esperança, não tem o porquê de estarmos aqui falando sobre Jesus se ele está morto naquele túmulo, sepultado. Porém, ele não está lá. Os relatos pelos evangelistas todos enfatizam este ponto, que o túmulo está vazio, porque Cristo vive, Cristo ressuscitou. A morte não podia segurá-lo, era impossível que a morte o segurasse. E no versículo 20, Paulo então fala mais de fato: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então Cristo é a primícia daqueles que dormiram, e com ele nós também ressuscitaremos. Por isso que muitos dos nossos irmãos, desde o princípio, morreram por Deus, mas não morreram em vão, porque sabemos que Cristo, que Deus, nos dá vida. O mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho, nos ressuscitará no fim dos tempos e habitaremos com ele eternamente. Mas eu quero meditar também sobre outro ponto, que muitas vezes passa despercebido, que mudou por causa exatamente desse dia. Se vocês repararem, nós sempre nos reunimos no domingo para cultuar a Deus, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, por todo o tempo, desde a igreja primitiva. A igreja se reúne no domingo, tanto que nós chamamos esse dia de Dia do Senhor. Domingo significa literalmente Dia do Senhor. E tudo isso mudou por causa deste dia aqui. No primeiro dia da semana, Jesus Cristo ressuscitou. Da mesma forma que nós vimos na Páscoa, na quinta-feira, quando Jesus Cristo celebrou a última Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa legítima. Na sexta-feira, ele se tornou o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Por ser lá da hora 3 da tarde, Cristo expirou, ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Na mesma hora em que os cordeiros começavam a ser sacrificados pelos sacerdotes, Cristo, o único verdadeiro
Cordeiro morreu por nós, então toda a Páscoa celebrada após Jesus Cristo não é mais legítima. Da mesma forma, passado o sábado, esse foi o último sábado legítimo para o povo de Deus. Depois disso aqui, domingo, que é o dia que não tinha relevância nenhuma, passou a ser o dia mais importante para o povo de Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós agora temos essa esperança e nele nós somos nova criatura, nova criação, temos agora a vida eterna. E por isso celebramos a Cristo todo domingo, celebramos a ressurreição todo domingo, nos reunindo e cultuando neste dia. Neste primeiro domingo aqui, na ressurreição foi um dia cheio. Ele apareceu para as mulheres o adoraram, se jogaram aos seus pés pelo relato dos outros evangelistas. Apareceu aos discípulos de Emaús, depois apareceu aos apóstolos também, a 10, Tomé não estava lá, ele apareceu, fez tudo isso naquele domingo. Depois passou 8 dias para ele aparecer de novo. No próximo domingo ele apareceu novamente para os discípulos, agora para Tomé também. Então ele sempre fez essas aparições no domingo, tornando esse dia, deixando claro que esse dia agora era um dia diferente, um dia santo, um dia especial, um dia separado para celebrarmos agora a ressurreição, a nova criação. O início da igreja também, em Atos 2, nós vemos que a igreja, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja, esse dia, adivinha que dia era esse? Era 50 dias após o primeiro sábado, lá depois das primícias, depois da colheita. E 50 dias depois do sábado dá exatamente no primeiro dia da semana. Então isso tudo vem acontecendo sempre no primeiro dia da semana. Em Coríntios ainda, no capítulo 16, a gente vê isso se repetindo. Ele falando sobre a coleta para os santos que estavam em Jerusalém, os necessitados. Ele fala: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, isto é, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ele estabeleceu essa coleta para ser exatamente no dia em que o povo de Deus se reunia, no dia que o povo de Deus cultuava. A gente vê isso em vários lugares, a gente vê isso em Atos também. Paulo, em Troade, nós vemos, ele passou lá uma semana, ele chegou lá em Troade, passou lá uma semana e fala, versículo 20, Atos 20, versículo 7, que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou seu discurso até a meia-noite. Paulo começou a fazer um culto aqui no primeiro dia da semana, que é o dia em que a igreja primitiva se reunia. Aí fala sobre partir do pão, sobre a ceia do Senhor. Então temos aquele jovem que morreu, que caiu, pegou no sono, porque o culto durou até meia-noite aqui. Paulo então desceu, ressuscitou ele, subiu com ele de novo, celebrou a ceia, partiu o pão e continuou pregando. Esse culto então aqui durou até a alva, até o amanhecer do dia seguinte, mostrando aqui como o povo de Deus estava sedento pela palavra de Deus. E esse dia, que era apenas o primeiro dia da semana, não tinham os nomes dos dias da semana como nós temos hoje, ele ganhou um nome também. Não somente o sábado agora, mas o primeiro dia da semana, ele passou a ser chamado pelo seu nome, que o povo de Deus deu esse nome ao dia da semana, ao primeiro dia da semana. E a gente vê esse nome lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João, o apóstolo João fala: achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trompeta. Então aqui a gente tem Jesus Cristo aparecendo ao apóstolo João no domingo, no dia do Senhor, para tratar da sua igreja. Ele manda então cartas às 7 igrejas lá, tratando da igreja de Jesus Cristo. Eu quero ainda ler um pouco do que Paulo fala sobre legalismo, cerimonialismo, sobre a sombra das coisas futuras, que não tem mais sentido nenhum agora que Jesus Cristo veio, agora que Jesus Cristo ressuscitou. Ele fala em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa,
ou lua nova, todas aquelas cerimônias que a gente tinha antigamente não faz mais sentido. Ele fala também ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ele fala contra todas essas pessoas, igrejas e seitas que nós temos, que buscam voltar ao Antigo Testamento, fazer todas as cerimônias, trazem uma arca da aliança, celebram somente no sábado, colocam isso como importância de salvação. Isso tudo aqui, Paulo fala que era sombra. Depois de Jesus Cristo não faz mais sentido, a substância apareceu, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e a igreja primitiva passou então a se reunir no domingo, que era o dia do Senhor. Muitas testemunhas também no segundo século, um pouco depois de Apocalipse ali de João, que foi no ano 96, no segundo século então, no ano 100 para frente, a gente tem várias pessoas referindo ao domingo como o dia do Senhor, e por isso que nós chamamos ainda de dia do Senhor. Domingo, na nossa língua, significa dia do Senhor. Alguns países, algumas linguagens têm o domingo como dia do sol, como Sunday em inglês, por exemplo. Mas para nós temos o nome perfeito para esse dia, que é o dia do Senhor. E a questão que fica então, o que nós fazemos nesse dia? Qual a importância? Como nós priorizamos esse dia do Senhor para fazer das coisas relacionadas a Deus, para a nossa santificação, para a adoração, para o culto a Ele? Será que nós priorizamos a Deus nesse dia? Dedicamos esse dia ao Senhor, ao Cristo que ressuscitou, não está mais naquele túmulo? Ou simplesmente dedicamos 1 hora do nosso dia, no máximo 2, e achamos um absurdo mais do que isso? Participamos do culto, que se durar 1h30 já é extremamente chato? Ou será que priorizamos e prezamos estar com o povo de Deus e buscar as coisas de Deus, buscar a sua palavra, termos sede da sua palavra, como o povo lá em Troade, que ficou até o amanhecer ouvindo Paulo, porque tinha sede da palavra de Deus? Então que possamos dedicar esse dia, adorar a Deus verdadeiramente nesse dia, buscar santificação, buscar adorar a Ele, buscar o povo de Deus, estar reunido, estar em volta da sua palavra para adorar verdadeiramente esse Cristo que não está morto, que está vivo, vive. A nossa fé não é vã, a nossa esperança é verdadeira, ela se cumprirá, porque no último dia nós ressuscitaremos como Cristo também ressuscitou. Amém?